Jesus e as parábolas do fim. Episódio 8. A figueira e o sinal dos tempos. Quando a natureza grita, está perto. Olhe à sua volta. O que você vê? Notícias de terras que tremem, ventos que destroem cidades inteiras, florestas que se consomem em chamas avassaladoras, ou talvez a dor silenciosa de conflitos que parecem nunca ter fim. Esses eventos, muitas vezes chamados de desastres naturais ou tragédias humanas, parecem gritar algo para nós. Mas será que estamos ouvindo? A fúria da natureza e a inquietude do coração humano parecem ter uma mensagem urgente, um elo direto com algo muito maior do que podemos inicialmente perceber. Há milênios, uma voz sábia comparou certos acontecimentos a sinais claros, tão inequívocos quanto o florescer de uma árvore na primavera. O que a agitação do nosso planeta e as lutas entre as nações têm a ver com o nosso destino final? Estariam esses eventos, por mais dolorosos que sejam, apontando para um tempo predito, um momento de grande transformação para a humanidade? As Escrituras contam que Jesus, ao falar sobre o futuro, usou uma imagem familiar e simples para ilustrar um ponto crucial. Ele nos convidou a observar o mundo com olhos atentos, não para temer, mas para entender. Ele nos deu uma chave para interpretar os acontecimentos ao nosso redor. Para aqueles que buscam clareza e perspectiva em meio ao caos, há uma forma de sintonizar o coração para ouvir essa mensagem ancestral. Eu convido você a abrir sua mente e seu espírito. Que tal repetirmos juntos um compromisso? Comente aqui. Eu abro meus olhos e meu coração para discernir os sinais do reino que se aproxima. Deixe essa afirmação ecoar em sua jornada conosco. Para compreender essa chave de interpretação que Jesus nos ofereceu, precisamos visitar suas próprias palavras. Em um momento de ensino profundo, diante de seus discípulos que ansiavam por entender os tempos vindouros, ele proferiu a seguinte comparação. Vejamos o que ele disse, registrado em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35, e também em Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E Lucas acrescenta, observai a figueira e todas as árvores. Quando elas já brotam, olhando para elas, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Palavras diretas e carregadas de significado. Jesus não usou uma linguagem complexa ou figuras obscuras. Ele apelou para algo que todos conheciam, o ciclo natural das estações e o comportamento de uma árvore comum. Mas o que ele quis nos transmitir com essa analogia botânica? Qual a profundidade dessa simples observação sobre um ramo que ganha vida? Jesus, mestre na arte de ensinar verdades eternas através de exemplos do cotidiano, usou a figueira como um código aberto, um farol para guiar nossa percepção. Pense comigo, ninguém que observa os ramos de uma figueira ficando macios e as primeiras folhas surgindo tem dúvidas sobre o que está por vir. É um prenúncio inegável de que o calor do verão está a caminho. É um sinal da natureza claro e confiável. Jesus aplica essa mesma lógica à realidade espiritual e escatológica. Ele diz que assim como o brotar da figueira indica a iminência do verão, certos eventos no mundo funcionam como indicadores claros da proximidade do verão do reino de Deus. Esses eventos são os sinais dos tempos, uma lista de ocorrências que, quando vistas em conjunto e com a frequência crescente que observamos, apontam para o início de uma nova era, o clímax da história como a conhecemos e a manifestação plena da soberania divina.
A figueira, neste contexto, representa mais do que uma árvore, simboliza a própria nação de Israel, ou, em uma aplicação mais ampla, os sinais que precedem a volta de Cristo e o estabelecimento completo de seu reino. É como se Deus tivesse colocado marcadores na linha do tempo da história humana, e a observação desses marcadores nos permite saber em que ponto estamos, não para gerar pânico, mas para despertar, para preparar e para lembrar que a história caminha para um desfecho divinamente orquestrado. É uma forma de Deus dizer: prestem atenção, as coisas que vocês veem acontecendo não são aleatórias, são parte de um padrão que anuncia a mudança de estação. Essa analogia da figueira nos leva a uma pergunta natural: quais são exatamente esses sinais que Jesus nos pediu para observar? Se a figueira brotando prenuncia o verão, quais brotos devemos identificar no cenário global para saber que o verão do reino se aproxima? Cristo foi bastante específico em seus avisos. Ele pintou um quadro detalhado dos eventos que marcariam a época final, não para assustar, mas para preparar aqueles que o seguem. Ele mencionou, por exemplo, o aumento significativo de conflitos e tensões internacionais. Haveria rumores de guerras e até mesmo confrontos armados entre nações. Olhando para o mundo de hoje, vemos essa realidade dolorosa em diversas regiões, desde disputas territoriais até conflitos de larga escala que dominam os noticiários. A fome seria outro sinal marcante. Áreas extensas do planeta enfrentariam escassez de alimentos, com populações inteiras lidando com a insegurança alimentar e a miséria consequente. Notícias de crises de fome em diferentes continentes confirmam que essa previsão também se manifesta em nosso tempo. Jesus também alertou sobre cataclismos naturais. Terremotos em diferentes lugares do globo, de intensidade e frequência preocupantes, seriam parte dos sinais. Grandes tremores de terra que causam destruição e perda de vidas têm sido uma constante em décadas recentes. Além disso, a esfera espiritual não estaria imune. Surgiriam líderes religiosos que se apresentariam como portadores da verdade divina, mas cuja mensagem desviaria do caminho genuíno, enganando a muitos com doutrinas falsas. A perseguição aos seus seguidores também seria intensificada. Aqueles que o confessam enfrentariam hostilidade, discriminação e até mesmo violência em diversas partes do mundo. Um sinal particularmente sombrio seria o declínio do afeto entre as pessoas. O egoísmo, a intolerância e a indiferença se tornariam comuns, resultando no esfriamento do amor ao próximo. Vemos a polarização e a dificuldade de convivência em muitas sociedades como reflexo dessa profecia. Contudo, em meio a esses sinais desafiadores, Jesus também deu um sinal de esperança e de avanço. A mensagem de salvação seria divulgada por todo o mundo, alcançando todas as etnias e grupos linguísticos antes que o fim chegasse. O alcance global da pregação do Evangelho, através de diversas plataformas, é um testemunho do cumprimento desse sinal. Esses são os ramos tenros que Jesus nos convidou a notar. É importante compreender o propósito por trás dessa lista de sinais e da parábola da figueira. Deus não é um ser distante e indiferente que age sem aviso. Ele não manipula os eventos para pegar a humanidade de surpresa. Pelo contrário, a revelação bíblica mostra um Deus que se relaciona, que comunica seus planos e propósitos. Os sinais dos tempos, incluindo os mencionados por Jesus, são uma demonstração da bondade divina. Eles são avisos, como um pai que alerta seus filhos sobre um perigo iminente ou uma mãe que ensina seus pequenos a reconhecerem as pistas da natureza. Imagine uma criança brincando e a mãe avisando: quando as nuvens ficarem bem escuras e os ventos fortes começarem, saiba que a chuva forte está chegando, é hora de procurar abrigo. A mãe não quer assustar a criança com a chuva, ela quer prepará-la, mantê-la segura.
Assim é o Criador conosco. Ele não quer que vivamos em pânico diante dos eventos mundiais, mas que possamos interpretá-los corretamente. Os sinais não são motivos para desespero, mas convites à vigilância e à preparação. Eles nos lembram que há um plano maior sendo executado, que a história não está à deriva no caos, mas está sob a direção de um ser soberano e amoroso. Reconhecer esses sinais é um ato de confiança em sua palavra e em seu controle. Entender que cada terremoto, cada conflito, cada desafio espiritual, por mais difícil que seja, serve também como um lembrete de que o tempo determinado se aproxima. Eles nos chamam a despertar, a reavaliar nossas prioridades e a nos alinharmos com a vontade eterna. Essa é a graça dos avisos divinos. Não são punições, mas guias em direção à prontidão. Após descrever os sinais que precederiam a conclusão desta era, Jesus fez uma declaração de peso, uma afirmação que ressoa com autoridade atemporal. Ele disse: "Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." Essa é uma garantia poderosa. Pense na solidez dessa afirmação comparada à fragilidade do mundo material. Tudo o que vemos, tudo o que construímos, até mesmo os fundamentos do nosso planeta e o firmamento acima de nós, estão sujeitos à mudança, ao desgaste e, eventualmente, à passagem. As montanhas se erodem, os oceanos se transformam, as estrelas no céu têm um ciclo de vida. A realidade física, por mais duradoura que pareça em nossa curta existência, é temporária. Mas as palavras de Jesus, elas possuem uma permanência que transcende a própria criação material. Ele estabeleceu um contraste absoluto. O que parece eterno aos olhos humanos, céu e terra, tem um fim, mas suas declarações são imutáveis, inabaláveis, perenes. Isso significa que as profecias que ele proferiu sobre o futuro, incluindo os sinais que acabamos de analisar, não são meras possibilidades ou especulações. São certezas. Elas se cumprirão com a mesma precisão com que as estações do ano se sucedem ou com que a figueira brota na época certa. Em um mundo onde a incerteza parece ser a única constante, onde as notícias mudam a todo instante e as promessas humanas frequentemente falham, ancorar nossa confiança nas palavras de Cristo traz uma paz profunda. Podemos observar os sinais, compreender a urgência do tempo em que vivemos, mas sem nos desesperarmos, porque sabemos que aquele que falou é fiel e verdadeiro. Suas palavras não voltarão vazias. Elas realizarão o propósito para o qual foram enviadas. Essa é a base da nossa esperança, a certeza de que o desfecho final está garantido pela palavra daquele que venceu a morte e cujo reino é eterno. Depois de considerarmos a solidez das palavras de Jesus e a certeza de que seus avisos se cumprirão, talvez seja útil dar um passo para trás e olhar para nós mesmos com um pouco de leveza. No meio de tantos sinais e profecias, como estamos vivendo nosso dia a dia, pense em quantas vezes andamos pela rua, absortos em nossos aparelhos eletrônicos, deslizando o dedo na tela e mal notamos quem passa ao nosso lado, a beleza do céu, ou até mesmo o buraco na calçada à nossa frente. Já aconteceu com você quase esbarrar em alguém ou em algo simplesmente porque sua atenção estava completamente voltada para a palma da sua mão? É um cenário comum, quase cômico, da nossa era hiperconectada. Estamos tão focados no que acontece na pequena tela que perdemos de vista o mundo real ao nosso redor. Essa distração constante, embora pareça inofensiva no contexto de uma caminhada, pode ser uma metáfora para algo mais profundo. Poderíamos estar tão consumidos pelas preocupações imediatas, pelo fluxo interminável de informações, pelo entretenimento fugaz, que deixamos de perceber os sinais maiores, os indicadores celestes que nos apontam para a realidade iminente do reino.
Jesus nos chamou a olhar para cima, a observar os céus, a ler os sinais dos tempos na terra. Se estamos constantemente olhando para baixo, vidrados em nossos universos digitais, corremos o risco de não notar quando a figueira começar a brotar, de não reconhecer que a estação está mudando. É um lembrete bem-humorado, mas sério. Precisamos levantar a cabeça, reorientar nossa atenção e estar genuinamente presentes, tanto no mundo físico quanto na realidade espiritual que se desdobra. Essa necessidade de olhar para cima e estar atento ressoa de forma poderosa na vida de muitas pessoas. Ouvir as experiências de fé de outros crentes frequentemente nos mostra a força e a urgência que essa mensagem pode trazer. Ao longo do tempo, conversando com irmãos e irmãs na fé ou lendo suas histórias e reflexões, percebemos um sentimento comum: a convicção de que os tempos atuais são diferentes, que há uma aceleração nos eventos que parecem ecoar as profecias. Há relatos de pessoas que antes indiferentes às questões escatológicas foram despertadas por crises pessoais ou eventos globais a considerar seriamente a volta de Jesus. Elas descrevem uma mudança de perspectiva, onde as prioridades da vida são reajustadas à luz da eternidade. Muitos compartilham como essa esperança, longe de gerar medo, impulsionou um desejo mais profundo de viver de forma íntegra, de amar mais plenamente e de compartilhar a mensagem de salvação com aqueles ao redor. Desde jovens que sentem o chamado para dedicar suas vidas ao serviço, até pessoas mais velhas que encontram conforto e propósito renovado, a consciência da proximidade do reino de Deus impacta a maneira como enfrentam desafios, celebram vitórias e interagem com o mundo. São vozes de diferentes cantos do planeta, com formações diversas, mas unidas por essa percepção compartilhada. Essas narrativas pessoais adicionam uma dimensão humana vital à discussão profética. Elas nos lembram que as parábolas de Jesus e os sinais que ele indicou não são apenas tópicos teológicos distantes, são realidades que moldam vidas, inspiram ações e geram um senso tangível de expectativa pelo retorno do Messias. Sentir essa urgência no coração de outros pode ser um poderoso incentivo para examinar a nossa própria postura diante dos sinais dos tempos. Considerando que a figueira já brotou e os sinais indicam a proximidade do verão do reino, a pergunta natural que surge é: como então devemos viver? Se estamos de fato na época final, o que significa estar preparado? A preparação de que Jesus fala não é sobre construir abrigos ou acumular suprimentos, mas sim sobre o estado do nosso coração e a direção de nossas vidas. A chave fundamental é aprofundar nosso relacionamento com o Criador. Isso acontece através da comunicação constante com Ele em oração, expressando nossos anseios, gratidão e buscando sua orientação. Aprofundar-se também na leitura e meditação em sua palavra é essencial. A Bíblia é a lâmpada que ilumina nosso caminho e nos dá sabedoria para discernir os tempos e viver de acordo com a sua vontade. Outro pilar da preparação é viver uma vida que reflita o amor que recebemos. Isso significa amar e servir ao nosso próximo de forma prática e altruísta. O cuidado com os necessitados, a compaixão pelos que sofrem, a disposição para perdoar e a busca pela reconciliação são expressões tangíveis de um coração preparado para a chegada daquele que é o amor. A terceira ação crucial é compartilhar a boa notícia com outras pessoas. A mensagem do Evangelho sobre a salvação oferecida através de Jesus é a esperança que o mundo necessita desesperadamente. Viver à luz da eternidade nos impele a não guardar essa esperança apenas para nós, mas a compartilhá-la com urgência e compaixão. Por fim, a própria parábola da figueira nos ensina a importância de estar atento.
Isso não significa viver em constante medo, mas sim observar os acontecimentos mundiais com olhos espirituais, comparando-os com as profecias bíblicas e discernindo o tempo em que vivemos. Essa vigilância nos mantém sóbrios, focados e motivados a viver de maneira que glorifique a Deus. Preparar-se, portanto, é um processo contínuo de crescimento na fé, no amor e no serviço, mantendo o olhar fixo na promessa do retorno de Jesus. Se os sinais atuais apontam para a conclusão desta era e a promessa de Jesus é infalível, o que exatamente estamos esperando? Para onde caminha a história, segundo a perspectiva divina? A mensagem dos sinais não se encerra em avisos sombrios. Ela culmina em uma visão gloriosa, a manifestação completa do reino de Deus. Pense em um lugar onde não há injustiça, onde a opressão cessa e cada lágrima é enxugada. Imagine um tempo onde a paz não é apenas a ausência de guerra, mas uma realidade palpável que preenche todos os corações e relações. Onde a verdade e a justiça reinam supremas, desfazendo todo engano e corrigindo todo erro. Esse é o futuro prometido para aqueles que se alinham com o Rei que está para vir. O reino de Deus é a antítese do sofrimento e do caos que vemos no mundo atual. Onde hoje há doença, ali haverá saúde plena. Onde há luto, ali haverá alegria indizível. Onde o amor muitas vezes esfria, ali haverá um transbordar constante de afeto genuíno e aceitação total. A visão bíblica desse reino final é de uma harmonia restaurada entre o Criador e sua criação, entre as pessoas e até mesmo entre o homem e a natureza. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus é plena e acessível. Para os seguidores de Jesus, essa não é uma fantasia utópica, mas a certeza baseada na palavra daquele que cumpriu todas as suas promessas. É para essa realidade que os sinais dos tempos, por mais difíceis que sejam, estão apontando. Eles são como as dores de parto, que anunciam a chegada de algo novo e maravilhoso. A certeza desse reino vindouro é a fonte de nossa resiliência, nossa coragem e nossa esperança inabalável em meio às tribulações presentes. É a garantia de que a última palavra não será do sofrimento, mas sim do triunfo divino e da alegria eterna. Chegamos então a um ponto crucial de reflexão pessoal. Vimos os avisos de Jesus, compreendemos a parábola da figueira e a lista de sinais que ele nos deu. Observamos como muitos desses indicadores se manifestam no mundo ao nosso redor com uma frequência e intensidade notáveis. Parece que a figueira realmente começou a exibir seus primeiros brotos, sinalizando que o verão do reino se aproxima. Diante dessa realidade, há uma pergunta que ecoa, não como uma acusação, mas como um chamado à consciência. Você vai perceber? Em meio à rotina, às distrações e aos desafios do dia a dia, você está atento aos sinais que apontam para a iminência do retorno de Cristo? A preparação não é um evento único, mas uma postura contínua do coração. É um convite a viver com intencionalidade, com o olhar fixo, não apenas nas circunstâncias presentes, mas na promessa futura. A parábola da figueira é um lembrete suave, porém firme. O tempo de ignorar os avisos acabou. É hora de observar, de discernir e de agir de acordo com o que vemos. O verão do reino está chegando. A grande questão é, você estará entre aqueles que, por estarem vigilantes, reconhecerão sua aproximação e estarão prontos para recebê-lo? Essa é a essência do desafio. Sintonizar seu coração e sua mente com a realidade do tempo em que vivemos e responder ao chamado para estar preparado. Obrigado por dedicar seu tempo para explorar conosco a parábola da figueira e os sinais dos tempos que Jesus nos apresentou. Refletir sobre essas verdades nos convida a uma jornada de maior vigilância e esperança. A história não termina aqui, nem a nossa conversa sobre as profecias e o futuro. Em nosso próximo encontro, continuaremos a desdobrar as palavras de Jesus
explorando outras facetas dos ensinamentos sobre os eventos finais e como eles se aplicam à nossa vida hoje. Se este episódio tocou seu coração e gerou mais perguntas, ou o incentivou a buscar uma conexão mais profunda com a mensagem de Cristo, convido você a dar um passo simples, mas significativo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa série. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam estar buscando respostas ou um farol de esperança em tempos incertos. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas percepções, dúvidas ou como a mensagem da figueira impacta você. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Agradecemos sinceramente por sua companhia nesta reflexão. Que a observação dos sinais dos tempos não gere apreensão, mas renove em você a certeza da fidelidade de Deus e a expectativa alegre pela chegada do seu reino. Que você esteja atento, preparado e cheio de esperança. Até o próximo episódio, onde continuaremos a jornada juntos, olhando para as palavras de Jesus e para o futuro que Ele prometeu.